Eu vejo, e acredito que você também, muita gente falando que encher a fazenda de piquete, encher a fazenda de rotacionado vai ser a solução de todos os seus problemas, vai fazer a sua fazenda ser muito produtiva. Mas eu sinto te dizer que isso não vai tirar a sua fazenda do buraco. Pessoal, eu tô cansado de ver gente falando que rotacionado é a salvação para a produção da pecuária e eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar que não é bem assim, que essa ideia não funciona 100% da maneira como ela é vendida. Você já sabe, meu nome é João, sou engenheiro agrônomo e tudo que a gente fala nesse canal é o que eu faço nas minhas consultorias, é o que eu ensino nos meus treinamentos, referente à minha metodologia de intensificação pecuária 15.1. Então, o que você vê nesses vídeos não é algo pautado apenas na teoria, e sim na prática após intensificar muitas fazendas e validar de fato esse método de intensificação. Mas partindo para a parte do conteúdo desse vídeo em si, antes de te falar de fato, antes de te mostrar o porquê que o rotacionado não é a salvação da produtividade, da produção da sua fazenda ou da produtividade da pecuária brasileira, eu preciso que você entenda alguns conceitos sobre manejo de pastagem antes da gente iniciar esse assunto de forma mais profunda. Então, se você gosta de aprender sobre manejo de pasto e quer aprender algo diferente do que todo mundo fala, que só simplesmente saem falando de rotacionado, piqueteamento, cerca, fica até o final desse vídeo que ele vai servir muito bem para você. A gente vai começar falando sobre os tipos de manejo, você vai aprender a diferença entre contínuo, alternado e rotacionado, e no final eu vou te explicar de fato por que o rotacionado, somente ele, não é a salvação da pecuária, não é a salvação da produtividade da sua fazenda. Então vamos lá. Primeiro eu preciso que você aprenda a diferença dos três tipos de pastejo, tá? Nós temos o manejo pastejo contínuo, pastejo alternado e pastejo rotacionado. O primeiro e mais comum é o contínuo. Em torno de 95% das fazendas de pecuária de corte utilizam esse tipo de manejo aqui. Como o nome já diz, ele é um pastejo contínuo, ou seja, ele não acaba, ele não termina. Isso significa que nos 365 dias do ano vai ter animal pastejando, vai ter animal ocupando aquela pastagem. Todos os três tipos de pastejo, pessoal, têm as suas vantagens e desvantagens e, consequentemente, cada um também tem o seu objetivo, o seu papel a ser cumprido ali na fazenda. Quando a gente olha, voltando aqui para o pastejo contínuo, ele é muito tradicional nas fazendas, ele é muito tradicional na pecuária brasileira, porque teoricamente ele é de fácil condução, né? A gente vê ali nas fazendas tradicionais, nas fazendas mais antigas, pastos grandes, né? Pastagem grande de 80, de 100 hectares, onde vai rodar um lotão lá, joga um gado lá, joga um lote lá, ele fica o ano todo, vai buscar depois de 6 meses, vai buscar depois de um ano, né? Nem vê como é que está o pasto. Esse é o cenário da pecuária tradicional, daquela pecuária que era para ser antiga, mas não é, porque a gente ainda vê acontecendo em muitas fazendas. E o sistema de pastejo, que é o mais utilizado nesse tipo de fazenda, é o contínuo, porque ele dá menos trabalho. Você gasta menos, você não tem que ter tanta cerca na fazenda, como eu mostrei ali, como eu dei o exemplo. Pastagem grande, 50, 80, 100 hectares, joga um lotão lá, depois vai buscar, sabe-se lá Deus quando, depois de quanto tempo. Então, ele teoricamente dá menos trabalho, ele demanda menos investimento. Por outro lado, ele também traz um retorno menor. Porque o que acontece no pastejo contínuo? Trouxe até o desenho para vocês aqui. Uma simulação de um pasto, né? Numa pastagem olhando de cima aqui. Nós temos nossa área aqui é o pasto 10 da fazenda lá, tem 60 hectares. Aí o que acontece? Esse pasto, beleza, ele é bem formado, ele tem forragem em tudo, ele não tem problema de degradação, forma nova, belezinha, você pode soltar o lote lá que não vai ter problema. Só que, como é um pasto muito grande, como é uma área muito grande, dificilmente os animais vão pastejar ela da maneira correta. Dificilmente eles vão conseguir ter aquele pastejo uniforme, onde eles comem toda a forragem na mesma altura. Por que isso acontece? Porque, primeiro, é uma área muito grande. Segundo, o animal, o bovino, ele tem o hábito de ficar sempre mais próximo da água e mais próximo, nesse caso, também do coxo, né, do sal mineral. Porque são coisas que ele precisa para a sobrevivência. Na cabeça do animal, no pensamento do animal, ele não tem ali que ele precisa ganhar 900 gramas, ele precisa ganhar 1 quilo por dia, ele precisa comer todo aquele capim porque ele tem que engordar. Para ele não, para ele é sobrevivência. Então, se ele ficar próximo da água, comendo um capinzinho ali, lambendo um sal mineral, próximo dos outros animais, para ele é suficiente. Ele vai ganhar pouco peso, né? Porque ele está comendo pouco capim, só aquele que está ao redor da água, ao redor do coxo, mas para ele é o suficiente para sobreviver, porque é o objetivo dele. O objetivo dele não é produzir, né? Diferente do nosso, que a gente quer que ele produza. E o que na maioria das vezes acontece nessas fazendas que utilizam pastejo contínuo? De novo, trouxe aqui o desenho para vocês. Vamos imaginar que a água e o coxo está no canto aqui, passa um corredor aqui embaixo, está no canto aqui, né? Fica mais fácil para o vaqueiro descer, baixar o sal,
dá uma olhada no canto. Normalmente os pastos antigos, né, as pastagens antigas eram embicadas até chegar numa PP, né? Então sempre tem um cantinho com água e perto tem um coxo ali. Até trouxe no desenho. Essa área mais próxima da água e do coxo está super pastejada. Fica mais animais ali, como eu disse para vocês, é o hábito dele, é o objetivo do animal, é aquilo ali. Então, se fica uma quantidade maior de animal por mais tempo ali, naturalmente o capim que está ao redor daquela água, ao redor daquele coxo, vai ser mais pastejado. Se ele é mais pastejado, ele tem menor chance de crescer, porque soltou um brotinho, o broto é palatável para o animal vai lá e come. Soltou um outro broto, o animal vai lá e come. Então aquele pasto está sempre em super pastejo. É sempre quase que acima da capacidade que ele tem de suportar, ele está sendo pastejado. Mas, olha o problema. Nessa mesma área, nessa mesma pastagem, lá para o fundo, no caso aqui onde eu estou passando aqui o cursor agora, que tem o mesmo tipo de capim, que está na mesma área, com o mesmo lote, com o mesmo suplemento, mesma categoria animal e tudo, tem esse problema de sobra de pasto, esse problema de sobra de capim. Porque os animais eles não vão ir lá longe só para comer aquele capim, né, que está longe. Porque os animais não vão ir lá longe só para comer mais capim. Porque, como eu disse, o objetivo deles já é possível de ser cumprido ficando ali perto da água e do coxo. Então acaba tendo um efeito aí do seguinte: esse capim que está mais próximo da água do coxo sempre vai ficar mais baixo. E aí ele vai continuar cada vez mais baixo, porque os animais vão pastejando ele até ele acabar. E o pasto do fundo, o capim do fundo, ele vai ficar cada vez mais alto. Porque o pasto, o capim, quanto mais alto ele tiver, menos palatável ele é, porque ele fica mais fibroso, ele tem menos matéria seca, ele tem mais fibra, mais energia. Então, para o animal é menos gostoso de comer aquele capim que está passado, né, que está alto, que está taludo. Então, é natural essa área que está próximo ser mais pastejada, até porque já está próximo, e depois ela vai ser mais pastejada porque o capim que está nascendo, que está brotando ali, é mais palatável, mais gostoso para o animal, e aquela área do fundo ser menos pastejada. Então o que acontece? Na mesma pastagem, na mesma área, você tem super pastejo e subpastejo. Né? Você está pastejando demais num pedaço e pastejando de menos no outro pedaço. E isso vai causar degradação, porque esse pedaço que está sendo super pastejado aqui, os animais vão comer até acabar. Quando comer até acabar, eles vão para a parte de trás. E aí vai comer até acabar. Quando acabar essa outra fatia, eles vão para a próxima fatia e vão comer até acabar. Até você degradar o pasto todo. Aí muita gente me pergunta, depois que eu explico isso, pergunta assim: ah, então deixar o pasto passar é bom, o que não pode deixar é o pasto rapar. Não, deixar o pasto passar também é ruim, porque quando o pasto passa da altura de entrada, quando a gente for pastejar ele, vai ter pouca folha, vai ter pouca energia, vai ter muita fibra, pouca proteína. Então aquele material que está sendo acumulado ali não tem valor nutritivo para o animal. Parece que tem muita comida guardada, mas na verdade não tem. Então esse é o cenário do pastejo contínuo, tá? É muito comum a gente ver isso. Super pastejo num canto da pastagem aqui, subpastejo, e a gente vem degradando o pasto ali da beira da água para o fundo, tá? Dificilmente vai chegar até o fundo, porque normalmente quando já começa a acontecer isso, a fazenda já toma alguma providência, mas geralmente é o que acontece. E aí tem um outro pequeno problema relacionado a isso, que é o seguinte: como são áreas grandes, onde o manejo do gado é pouco, né, onde a atividade do vaqueiro com o animal ali é diminuída, quando a fazenda percebe que está acontecendo esse problema, já é tarde demais, já foi o problema. E aí você não errou somente num piquetinho, você errou num pasto grande, porque você está com aquele pastejo contínuo. Tá? Então o pastejo contínuo ele tem todas essas desvantagens que eu falei para vocês, mas ele também tem algumas vantagens. Quais são elas? Você demanda menos estrutura, menos cerca, menos coxo, menos estrutura de água, você demanda menos mão de obra, você demanda uma mão de obra quando tem menos capacitada, né? É mais simples de ser conduzido. Agora, tudo é proporcional, né? Quanto menos você quer investir, quanto menos você quer implementar conhecimento, tecnologia no negócio, é óbvio que o seu retorno vai ser menor. Então, pastejo contínuo é isso aí. Pouco investimento, pouca tecnologia, pouco conhecimento e pouco retorno, tá? A chance de dar errado é grande, a chance de você não ter uma fazenda rentável é grande. Aí a gente parte para o próximo, que é o pastejo alternado. Qual que é a diferença do pastejo alternado para o pastejo contínuo? Deixa eu voltar aqui no contínuo. Nós temos o contínuo aqui, uma pastagem grande, né? No alternado, muita gente confunde ele achando que é pegar o pastejo contínuo e dividir no meio, dividir em três, fazer algumas cercas ali daquele pasto que era contínuo antes para você alternar. Mas na verdade não. O alternado é quando você junta duas áreas que antes eram conduzidas
com pastejo contínuo e hoje vão ser conduzidos com pastejo alternado. E aí, de novo, como o nome já diz, alternado. Os animais eles vão alternando. Então vamos supor que, aqui voltando no contínuo, essa área aqui estava rodando 80 cabeças. E aí agora você quer sair, você quer sair do seu pastejo contínuo e ir para o pastejo alternado. Você tem dois pastos, duas pastagens vizinhas aqui que está rodando a mesma categoria, né? Sua fazenda antes era contínua, então todos os pastos tinham animais. O que você vai fazer? Você vai juntar os dois lotes de 80, vamos usar como exemplo, né, os dois iguais, e vai pastejar tudo de uma vez, um piquete, um pasto, enquanto o outro está descansando. Então, ao invés de você ter duas áreas com 80 cabeças cada uma, você vai ter uma área com 160 sendo pastejada e a outra área zerada, né? Você vai aumentar a pressão de pastejo naquela área enquanto a outra está descansando, enquanto a outra está rebrotando. Qual que é a vantagem disso? Como a gente dobrou, triplicou, quintuplicou, depende de como você vai fazer esse manejo, a pressão de pastejo, a pressão de gado naquela área, os animais eles têm menos poder de escolha. Lembra que eu falei para vocês lá na questão do pastejo contínuo, que o animal escolhia o que ele queria comer? Ele queria comer aquele brotinho perto da água, ele queria comer aquele capim molinho, porque para ele é melhor, é mais gostoso, está perto da água, está perto do coxo. Quando a gente entra num pastejo alternado, isso já diminui, porque agora você tem o dobro de animais na mesma área. Então, ou ele come aquele capim que está mais profundo, né, que não fica só perto da água, ou ele vai ficar sem comida. Já voltou naquela questão de sobrevivência. Ele vai ter que ir mais profundo, obrigatoriamente, do pasto, para conseguir a quantidade de comida que ele precisa. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Vai juntar dois lotes e jogar num pasto só. Você vai aumentar a pressão de pastejo, vai aumentar a pressão de gado em cima, vai diminuir o poder de seleção que o animal tem em relação ao capim, né? Aí ele vai sair comendo mais parelho e provavelmente aquele pasto, aquele capim que ficava passado lá no fundo, vai ter mais animais pastejando ali, tá? Você provavelmente ainda vai ter o problema de superpastejo ao redor da água, mas você vai ter mais animais pastejando todo aquele restante que estava passando. Vantagens do pastejo alternado. É fácil de ser feito, você não precisa gastar nada a mais, né? Você não vai construir cerco, você não vai construir coxo, é a mesma estrutura. A única diferença é que agora você precisa ter um vaqueiro que tenha noção de altura, pelo menos, de capim, né? Ó, coloquei o gado, o lote naquele pasto ali, vou pastejar por tantos dias ou até chegar na altura tal. Quando chegar na altura, eu volto para o outro pasto. Quando chegar na altura de saída, eu volto para o outro. E assim ele vai alternando entre aquelas áreas que antes ele já trabalhava aqueles mesmos dois lotes. Então, vantagem, você não vai gastar nada, desvantagem que você precisa ter um pouco mais de conhecimento na sua equipe. Ao longo do tempo, pessoal, vamos dizer aí mais ou menos uma safra, um período de chuva, você já vai conseguir ver diferença de produtividade quando você sai do contínuo e vai para o alternado. Só de você fazer essa mudança de sair do contínuo e para o alternado, você já vai ver a diferença. Por quê? Deixa eu voltar aqui. No contínuo, lembra que eu falei lá, né? Muito capim é perdido porque os animais não vão lá no fundo pastejar e muito capim é super pastejado até ponto de entrar em degradação porque os animais ficam próximo da água. Existem várias estimativas que mostram que apenas 30 a 40% do capim que é produzido nesses sistemas de pastejo contínuo é colhido. Ou seja, a cada 100 quilos de capim que você produziu, você só colheu 30, só colheu 40. Olha, João, como assim colheu? Eu não colho capim, quem colhe é o gado. Exatamente. Né? A gente não vai lá com uma ensiladeira, com uma colhedeira para colher aquele capim e pesar, mas o gado está colhendo para você. Tá? E existem vários estudos que mostram isso. Nesse estilo de pastejo contínuo, onde acontece isso aqui que eu estou mostrando para vocês, superpastejo numa área e subpastejo na outra, mais ou menos 30 a 40% do capim que foi produzido ali foi colhido. O resto perdeu, o resto não valeu nada, não foi transformado em arroba, não virou dinheiro no seu bolso. Tá? Quando você sai do contínuo e vai para o alternado, esses 30 a 40% vão para mais ou menos 50%. Então, opa, você já ganhou de 10 a 20 pontos percentuais ali. O que isso significa, João? O que isso vai mudar na prática na minha fazenda? Se antes, vou voltar ao mesmo exemplo do número de cabeças que a gente estava usando. Se antes essas duas áreas rodavam ali 160 cabeças, antes 80 em cada uma e agora 160 de forma alternada, ao longo dos meses, ao longo desses ciclos de pastejo, quando você começar a conseguir corrigir essa diferença de altura, que você vai de fato colher mais aquele capim que estava sendo produzido, né? Lembra, você não vai ter que gastar nada mais para produzir, a sua área já estava produzindo aquele capim, a diferença é que agora você está colhendo. Então, ao longo dos pastejos, você vai percebendo uma sobra de capim, onde antes, talvez, por exemplo, estava ajustado, agora vai começar a sobrar um pouco.
você vai conseguir colocar mais animais na mesma área. Por quê? Porque você está colhendo mais capim, somente isso. Você colhe mais aquele capim que estava sendo produzido. Não precisou produzir nada de capim mais. Não precisou gastar com adubo foliar, com adubo convencional, com calcário, por enquanto nada. Só de ajustar esse manejo já vai conseguir melhorar um pouco e aumentar a quantidade de capim. Vamos imaginar o seguinte, se nós vamos aumentar em 15% ali na média, se antes você estava rodando 180 cabeças, 15% de 180 vai dar, vamos fazer aqui, ó, 180 vezes 0,15, 27. Então, de 180 mais 27, você vai estar rodando ali 207 cabeças. É óbvio que isso é um exemplo aqui teórico, mas é para que você entenda o efeito positivo que só a mudança de cabeça, mudança de mentalidade e ajustar uma coisinha ali no seu estilo de manejo, no seu estilo de pastejo, vai trazer resultado para sua fazenda, tá? E aí, pessoal, a gente parte de fato para o pastejo rotacionado. O que é o pastejo rotacionado? Vou voltar lá no contínuo de novo. Lembra o contínuo lá que a gente tinha aquela área zona de não sei quantos hectares, que era um pastão só grande? O rotacionado, o que nós vamos fazer? Aí sim a gente vai vir com cercas e vai subdividir essa área. João, vou subdividir em quantos piquetes? Com 3, com 4, com 8, com 12? Cada um fala uma coisa. Pessoal, depende. Não existe certo, não existe errado. O seu rotacionado você pode fazer com quantos piquetes você quiser. O que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte: quanto mais piquetes você fizer, maior vai ser a eficiência de colheita. Lembra daqueles 30% que colhe no pastejo contínuo e 50% que colhe no alternado? Quanto mais piquetes você fizer no seu rotacionado, maior vai ser essa eficiência. Você pode ter rotacionados com 80%, 90% de eficiência de colheita. 100% nunca colhe, tá? Mas até 90% de eficiência de colheita. O que vai determinar isso? É o tamanho do piquete e o período que os animais vão ficar ali pastejando. Então pensa aqui comigo, quanto maior o piquete, mais tempo os animais vão poder ficar ali pastejando, mais escolha eles vão exercer no capim que eles vão comer, é a mesma ideia do contínuo, e menor vai ser a eficiência de colheita, eficiência de pastejo, tá? Quanto menor o piquete, automaticamente maior a carga, maior a pressão, que é o mesmo gado num piquete menor, os animais vão ter menos poder de escolha e aí você consegue aumentar a eficiência de pastejo e a eficiência de colheita, tá? Então pensa isso, quanto menor o piquete, ou seja, quanto mais piquetes você fizer no seu rotacionado, maior vai ser a eficiência de colheita. Então por isso que não existe certo ou errado em relação ao número de piquetes, tá? Porque isso depende do seu objetivo, depende da eficiência de pastejo que você precisa ter no seu sistema, depende da lotação que você precisa, a quantidade de gado que você precisa rodar naquele sistema, tá? Então não tem certo, não tem errado. Eu já fiz rotacionados com 3 piquetes, para vaca rodou muito bem, eu já fiz rotacionado com 24 piquetes para vaca, também rodou muito bem, já fiz com 12, já fiz com 8, você tem que ter noção disso aí. Um outro ponto que você tem que ter noção é o seguinte: quanto mais piquetes você fizer, mais trabalho vai dar para conduzir. Mais troca de gado, mais troca de piquete você vai ter que fazer. Então, enquanto antes você trocava lá no alternado, por exemplo, o lote de pasto a cada 20 dias, num rotacionado de 8 piquetes você vai trocar a cada 3, a cada 4. Se você fizer de 12 piquetes, você vai trocar a cada 2. Se você fizer de 20 e poucos piquetes, você vai trocar uma vez por dia. Então, você tem que ficar atento a isso. Quanto mais piquetes você fizer, maior vai ser a mão de obra. Então, você precisa ter gente capacitada na fazenda. Não adianta colocar um vaqueiro que nunca teve contato, não teve acesso a treinamento, informação sobre o manejo de pastagem, sobre respeitar a altura de entrada e a altura de saída, para conduzir um sistema muito intensivo, muito piqueteado. Tá? Vai fazendo essa transição aos poucos, essa transição devagar. Do contínuo, você faz algumas áreas de alternado na sua fazenda. Depois que pegar o jeito alternado, separa uma areazinha e faz um rotacionado. Faz com menos piquetes, faz com 4. Mas já faz o desenho, já faz o projeto pensando em futuramente fazer com 8, tá? Para vocês sempre melhorando. Mas começa devagar, mede a profundidade do rio com um pé só, vê como é que o pessoal da fazenda vai aceitar, faça com que eles vejam a melhoria, faça com que eles vejam um resultado positivo, e aí você vai implementando novas tecnologias na sua fazenda e, consequentemente, aumentando a produtividade aos poucos, né, devagar. Aí, pessoal, nós chegamos finalmente no momento em que eu vou te explicar o porquê que o rotacionado não é salvação. Meu Deus, João, como assim? Pelo que você explicou aí, o rotacionado é bom demais, vai me ajudar a aumentar a capacidade do gado, aumentar a eficiência de pastejo, eu vou conseguir colocar mais animais na minha área. Como que você está me falando que o rotacionado não é bom, que o rotacionado vai me ajudar? Pessoal, veja bem, o que eu comentei é que o rotacionado não é a salvação. Não quis dizer que o rotacionado não é uma boa tecnologia, não é uma boa ferramenta. Eu quero que vocês entendam o seguinte: agora que vocês sabem a diferença de contínuo,
alternado, rotacionado. Agora que vocês sabem a desvantagem e as vantagens de cada um deles, eu quero que vocês entendam essa linha de pensamento junto comigo. O rotacionado, ele é sim uma ótima ferramenta, uma ótima tecnologia para você colocar na sua fazenda. Mas por que eu digo que ele não é a salvação do sistema? Por que eu digo que ele não é a salvação da produtividade da pecuária? Porque pensa comigo aqui o seguinte, taxa de lotação média da pecuária brasileira é de menos de 1 A por hectare, mas vamos colocar um para fazer a conta e facilitar o nosso pensamento aqui. Vamos imaginar, bom, se a maioria das fazendas usam pastejo contínuo, se elas colhem 30% só do capim que está sendo colhido e tem 1 A por hectare, se eu partir para um rotacionado e colher 75%, por exemplo, sair de 35 e ir para 75, enquanto eu vou conseguir aumentar a minha taxa de lotação? Se hoje colhe 30 e tem 1, se a gente fosse colher, se a gente conseguisse colher 60, já ia ir para 2, né? 2 UA por hectare. Se a gente colhesse 75, que é mais metade daqueles 30 que a gente saiu de 30 para 60, a gente ia aumentar mais meio A. Ou seja, então vamos pensar o seguinte, colhe 30%, tem 1 A por hectare, se você fizer um rotacionado, conduzir bem, conseguir colher 75%, você vai para mais ou menos 2,5 A por hectare, tá? É bom? É muito bom, realmente, você vai mais do que dobrar a capacidade da sua fazenda, mas ele ainda não é a salvação. João, por que você está falando que não é salvação se eu vou mais do que dobrar o rebanho da minha fazenda fazendo rotacionado? Por quê, pessoal? 2,5 A por hectare não é suficiente ainda para você ter uma pecuária produtiva capaz de competir com a agricultura, capaz de competir contra soja, milho, algodão, eucalipto, cana, seja lá o que for. 2,5 A por hectare você vai ganhar mais do que você está ganhando? Sim. Você vai produzir mais? Sim. Só que ainda não é suficiente para você bater de frente com as outras operações do agro que são competitivas a ponto de virem e ter a chance de te expulsar do seu sistema. Eu já postei vários vídeos aqui no YouTube, vários também no Instagram, mostrando um estudo que diz que aproximadamente 50% dos pecuaristas das fazendas de pecuária vão deixar de existir nos próximos 20 anos. Por que isso vai acontecer? Porque são produtores, são fazendas que não pensam em intensificação, que não pensam em melhorar, que não pensam em aumentar a produtividade. E aí o que vai acontecer? Esse cara da soja, do milho, do algodão, da cana, enfim, qualquer outra cultura que seja, desde que seja conduzido da maneira profissional, ele vai chegar e vai tirar o cara da pecuária que não conduz de maneira profissional. É simples. Ele tem uma atividade que é rentável, que é lucrativa, e ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele tem dinheiro, ele tem mão de obra, ele tem gente de conseguir tirar você da sua atividade pecuária que é conduzida de maneira amadora para conduzir a operação dele de forma profissional. E é por isso que eu digo para vocês que o rotacionado não é suficiente para salvar a pecuária, para que você continue na pecuária com a sua fazenda lucrativa. O rotacionado ele vai te ajudar sim a aumentar, vai te ajudar a colher mais capim, vai te ajudar a colocar um pouco mais de animais na área. Mas você tem que pensar além disso. A gente não pode só pensar em colher mais aquele capim que a gente estava produzindo. Depois que a gente aprendeu a colher esse capim, aí a gente tem que pensar em produzir mais capim. Como que a gente faz para produzir mais capim? Entrando com técnicas e tecnologias de correção e adubação de solo, a gente vai entrar com calcário, com adubação fosfatada, adubação nitrogenada, adubação potássica, que aí sim, agora a gente vai entrar com produção de capim, porque você aprendeu a colher melhor aquele capim que estava sendo produzido, agora você pode aumentar a produção de capim. Então vamos supor, você já saiu de 1 A por hectare para 2,5. Agora você vai adubar, vai ir para 5, vai para 7,5, vai ir para 10, vai ir para 15. Tudo depende de quanto você adubar. A partir daí, a partir do momento que você aprendeu a colher, você que determina o quanto você quer acelerar ou não o seu sistema, tá? A adubação ela vem como se fosse um acelerador. Bom, eu quero colocar 10 cabeças por hectare aqui. É possível? É possível. Agora que você sabe colher, é só ajustar a adubação para que o capim cresça na quantidade suficiente, produza a quantidade de matéria suficiente para alimentar aquelas 10 cabeças por hectare durante o período que você quer. É uma conta matemática, né? Faz análise de solo, a gente entende o que tem no solo e recomenda adubação de acordo com o objetivo de produção. Aí sim você vai estar falando de uma pecuária profissional, que pode bater de frente com soja, com milho, com qualquer outra coisa, tá? Ah, João, mas 10 cabeças por hectare não tem como. Você falou de colocar 5A, 7A, 10A, 15A, não tem como. Pessoal, tem como. E eu entendo que é comum a gente pensar isso num primeiro momento, porque não é uma coisa normal de ser vista. O que é normal de ver hoje em dia? É normal você ver o pecuarista arrendando para a lavoura. Isso é muito normal. Por que é normal? Porque ele não faz isso que a gente falou, porque ele não aprende a colher pasto, porque ele não aprende a produzir mais. Mas eu já tenho alunos, eu tenho clientes, eu já tenho
diversas fazendas onde eu já coloquei projeto de intensificação, que a gente saiu de 1,5 por hectare e foi para 5, para 6, algumas áreas específicas da fazenda para 10. Então é possível. Agora, é óbvio que num primeiro momento isso pode parecer algo que não existe, porque talvez você nunca tenha visto ninguém fazendo, porque talvez você não tinha acesso àquele conhecimento, que agora você está tendo a oportunidade de ter. Aí os mais céticos, os mais antigos, os cabeça mais fechada, vamos dizer assim, já deve estar se remoendo na cadeira aí falando, mas adubar pasto não paga conta. Eu já adubei lá não sei em que ano, quantos anos atrás e não melhorou nada, não aumentou nada. Para eu te mostrar que adubar pasto paga conta, vale a pena, eu precisaria gravar pelo menos mais uns 30, 40 minutos aqui, esse vídeo ia ficar muito longo. Eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, mas eu te adianto que é viável sim, que paga a conta sim. Agora, é óbvio que, como qualquer outra coisa, se você fizer da maneira errada, vai dar errado. Se você fizer certo, dá certo. Adubação é um negócio que não é barato. Então você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa, como eu disse no vídeo aqui, primeiro aprender a colher aquele capim que você já produzia, depois colher mais capim. Se você nem sabe colher o pasto que você já estava produzindo antes, por que você vai gastar dinheiro com adubação para produzir mais, se você nem está colhendo tudo que você já produzia antes? Isso, na maioria das vezes, é um erro que o pessoal antigo comete. Aduba pasto sem nem saber colher, e aí fala, não, a adubação não vale a pena, a adubação não paga a conta, porque faz da maneira errada. Agora, fazendo da maneira certa, com colheita, com análise de solo, com o direcionamento dos adubos e dos nutrientes que precisam ali de acordo com a análise de solo, de acordo com o objetivo, a adubação é sim muito rentável e faz a sua fazenda aumentar em mais de 10 vezes a capacidade de gado que ela tem ali hoje. Mas como eu disse, esse seria um assunto para um outro vídeo. Fica aí a discussão para a gente continuar nos comentários. Comenta aí se você concorda comigo que somente o rotacionado não é a salvação para a pecuária, que eu vou responder todos os comentários, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.